Bom dia a todos, que possamos no dia de hoje aproveitar essa oportunidade proporcionada pela casa de Paulo de Tarso para mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, e que possamos tirar desta reflexão algo de bom para nossos dias e para os momentos de dificuldade em nossas vidas também. Vamos iniciando então com uma breve oração. Que o plano espiritual, onipresente, sempre disposto ao auxílio, a nos trazer a ajuda tão necessária neste estágio nosso de evolução espiritual, possa hoje também nos auxiliar e nos orientar nessa reflexão sempre sobre o Evangelho, nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, no dia de hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 10 do Evangelho de Jesus, que trata da misericórdia. Então, o capítulo 10 traz como título Bem-aventurados os misericordiosos. E ele se inicia por Mateus, que nos traz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, basicamente, estamos falando do quê? De que é fundamental que tenhamos misericórdia por nossos irmãos, mesmo porque também temos essa necessidade de misericórdia, de perdão, porque temos nossas falhas, temos nossos equívocos e nossos momentos de fraqueza. No nosso atual estágio evolutivo, o perdão é muito necessário. O exercício da misericórdia é fundamental. Devemos ter isso sempre em mente, sempre dentro de nossos corações e presente em nossas atitudes. E muitas vezes, quando nos debruçamos sobre a necessidade do perdão, nós temos dois lados dessa moeda. E esses dois lados dessa mesma moeda são muito influenciados pela questão da nossa vaidade ou do nosso orgulho. Ainda temos muito orgulho. Esse orgulho sempre interfere em nossas boas intenções, em nossas ações e em nossas atitudes. E aí, pensemos um pouquinho sobre o que é mais difícil para nós. Pedir o perdão de nossos irmãos por nossas falhas ou perdoarmos nossos irmãos? Tanto um caso como o outro nos remete à questão do nosso orgulho. Por quê? Quando devemos perdoar, quando temos algo a perdoar, comportamento alheio, normalmente esse comportamento que nos afetou, ele busca o nosso orgulho, né? Atinge o nosso orgulho. E atingindo o nosso orgulho, nós nos sentimos muito incomodados. Agora, de outro lado, se nós atingimos alguém de uma forma deletéria, de uma forma triste, de uma forma, às vezes até agressiva, né? Nós deveríamos, dessa feita, pedir o perdão a essa pessoa ou a essas pessoas. E aí, novamente, o orgulho aparece como um empecilho muito forte, né? Talvez até mais forte do que aquele que nos dificulta perdoar. Porque pedir a misericórdia, pedir o perdão,
impacta muito fortemente na nossa vaidade. Não é assim? E isso nos leva a repensar uma série de conceitos. Quando esses conceitos nos são colocados pela sociedade em geral, que no fim é formado por nós mesmos, né? Nós acabamos absorvendo noções até preconcebidas daquilo que se deve ou não se deve fazer. Então, muitas dessas atitudes que nos remetem à necessidade da prática da misericórdia, ao nosso pedido de misericórdia, estão ligados a comportamentos pré-estabelecidos na sociedade. E muitos deles também estão ligados a noções claras, né, de comportamento cristão. E esse comportamento cristão, ele muitas vezes não é observado no nosso dia a dia. Seja por nós, seja por nossos irmãos no relacionamento, né? Tanto no trabalho, na família, na escola e em todos os lugares nos quais convivemos e temos a interferência de outros seres, né, no nosso dia a dia. O Chico Xavier já dizia com muita sabedoria que nós não deveríamos cobrar de nossos irmãos comportamentos e perfeições, vamos dizer assim, atitudes corretas que muitas vezes nós mesmos não conseguimos executar ou exercer. No nosso caso, nós somos muito bons em cobrar aquilo que não conseguimos fazer, né? Isso se refere a tudo. No nosso trabalho, na nossa convivência diária, na própria relação interpessoal, quando nós, muitas vezes, não aceitamos uma ironia ou uma brincadeira e estranhamos muito quando os outros não aceitam o mesmo tipo de ironia e brincadeira quando nós o praticamos, né? Quando nós a fazemos. Então, é necessário que a gente tenha essa medida, que nós tenhamos a possibilidade de nos medir por essa régua também. Não podemos usar uma régua para medir a nós mesmos e uma régua diferente para medir os nossos irmãos. Esse é um erro no qual incorremos constantemente e sobre o qual deveríamos refletir bastante, né? Temos que pensar também que quando reagimos negativamente a uma pretensa ou real agressão, ou pretensa ou real ofensa, nós não estaremos resolvendo nenhum problema. Talvez, no nosso íntimo, pensemos que estamos resguardando o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio, mas isso quase nunca é verdadeiro, não é? Quando a gente reage de forma ofensiva, ou seja, respondendo ofensa com ofensa, nós estamos lavando a nossa alma com lama. Isso é uma realidade. Não estamos evoluindo de forma alguma, não estamos melhorando nem mesmo o nosso estado de espírito. A gente precisa perceber que quando perdoamos, ou quando, até mais fortemente, quando nós solicitamos o perdão alheio, nós nos sentimos depois disso muito mais leves. Não é? Tiramos aquele peso daquela memória recalcitrante de estarmos com raiva de alguém, não é? Estarmos sempre preocupados com aquilo que nos fizeram e muitas vezes com aquilo que fizemos a terceiros, não é? A outrem. Então, quando nós assumimos isso, assumimos o erro, dizemos, não, erramos.
vamos pedir perdão, ou vamos tentar corrigir esse erro, né? A correção do erro, se a gente olhar a nível histórico, os maiores homens, os maiores líderes da humanidade, eles conseguiram grandes coisas, ou trazer grandes benefícios para os seus liderados, quando eles reconheceram seus próprios erros, ou quando refizeram pensamentos inadequados, pensamentos incorretos. Podemos olhar isso em várias atitudes históricas de grandes líderes. Então, reconhecer o erro e aceitar que erramos, pedir perdão, é fundamental para o nosso processo evolutivo. E perdoar, mais ainda, nós tiramos aquele peso, nós tiramos aquela coisa desagradável, irritante, desconfortável, que levamos para a cama muitas vezes todas as noites e trazemos para o nosso dia a dia, né? Trazendo uma insatisfação quase permanente dentro de nós. Isso, inclusive, já está comprovado cientificamente que provoca doenças físicas, né? Então, são os chamados males ou doenças psicossomáticas que a medicina e a ciência explicam, levando a problemas maiores, né? Como câncer, como problemas cardiológicos e outros tipos, que são muito influenciáveis por esse estado de espírito negativo de nossa parte, né? E também lembrando, muito importante termos isso também em mente, perdoar não é acolher, não é justificar o erro, não é passar pano, como se diz, né? Ou simplesmente dizer para quem errou, olha, tá tudo bem, seu erro não tem nenhuma relevância, todo mundo erra nesse ponto, você não tem nada com que se preocupar, nada que corrigir. Essa não é a postura correta. Ela é tão errada quanto aquela de, vamos dizer assim, no vulgo, né? Caímos de pau na pessoa que errou, ou agredirmos verbalmente, colocarmos coisas muito negativas. A posição intermediária, nesse caso, mais uma vez, é melhor. Ou seja, trazer a pessoa para junto de nós, tentar auxiliar, tentar corrigir dentro da nossa visão, tentar fazer com que a pessoa compreenda o erro, esclareça esse erro dentro de si, né? Que é uma tarefa difícil, mas é essencial e é inevitável. Quer seja nesta encarnação ou encarnações futuras, nós vamos precisar, nós e nossos irmãos, vamos precisar encarar nossos erros de frente, encarar tudo aquilo que não conseguimos fazer corretamente. Isso é fundamental. Só assim nós caminharemos em direção à luz. Nós não vamos conseguir evoluir se permanecermos no mesmo erro, na mesma sintonia equivocada. E voltando ao texto do Evangelho, precisamos também nos reconciliarmos nesta oportunidade encarnatória, não deixar para ocasiões futuras, assim. Vemos aqui no Evangelho, conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandados para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Isso de uma forma, vamos dizer, simbólica, né, colocada aqui por Mateus, nos diz o quê? Que enquanto não conseguimos compreender o nosso erro, enquanto não conseguimos evoluir na direção do acerto, da ação correta, da atitude cristã, nós não conseguiremos sair
dessa situação e dessa influência negativa. Aqui colocado como uma cadeia ou como uma prisão da alma. Nós estamos com a nossa alma presa. Espiritualmente, nós temos que libertar-nos. Nós temos que caminhar em direção à luz, em direção ao comportamento adequado, ao procedimento correto, à forma cristã de ver as coisas, de ver o nosso comportamento e o comportamento de nossos irmãos. Mais importante do que tentarmos corrigir e apontar o erro alheio, é apontar o nosso próprio erro e tentar corrigi-lo. Tem uma história que é muito elucidatória sobre isso, né? Quando nós pegamos um voo, somos orientados quanto às precauções, se houver despressurização a bordo, se houver problemas que nos levem à necessidade de utilizar uma máscara para respiração. A orientação é: coloque primeiro a máscara em você, antes de socorrer o seu irmão, por vezes com dificuldade para fazê-lo. Você pode estar ao lado de uma criança, de uma pessoa mais idosa, de uma pessoa que que eventualmente se desespere, não consiga colocar de forma correta a máscara. Então, coloque a sua primeiro. Você conseguirá respirar normalmente e aí então vai em auxílio dessa pessoa em dificuldade. Por quê? Porque se você for em auxílio antes de colocar a sua própria máscara, ou seja, antes de corrigir, de atender a sua própria necessidade, você pode sofrer um eventual desfalecimento enquanto estiver socorrendo a outra pessoa. Então, isso é válido perfeitamente também quando falamos do Evangelho, quando falamos da espiritualidade, não é? Temos que considerar que isso não é egoísmo, isso é necessidade. É fundamental, primeiro, tentar nos corrigir. Até porque é uma tarefa que nos cabe e é uma tarefa mais, entre aspas, fácil de executar, porque nós estamos trabalhando intimamente, estaremos trabalhando intimamente, né? Então, vamos tentar primeiro corrigir aquelas nossas vicissitudes. Impaciência, intolerância, não aceitação das diferenças. Então, é muito comum nós ouvirmos de pessoas, ou de nós mesmos, né, em momentos de fúria, em momentos de impaciência, que perdemos a paciência. Já não temos mais paciência para aquele tipo de problema ou para com aquela pessoa. E nos esquecemos de que a paciência, ela não se mede dessa forma. E muitas vezes nós estamos dizendo que perdemos algo que não adquirimos. Porque a paciência tem que ser adquirida com muita reflexão, com muita leitura do Evangelho, com muito estudo dos livros espíritas, a leitura de Kardec, para que adquiramos essa paciência tão importante, que é uma paciência que deve ser utilizada com nossos irmãos e conosco também. Não podemos nos desesperar com nossos próprios erros. Devemos perdoar nossos erros também, assim como devemos perdoar os erros de nossos irmãos. Só que ao perdoar nossos erros, nós precisamos ter em mente a necessidade de correção. Então, o remorso, a noção de remorso é uma noção extremamente negativa, extremamente errônea, porque ela não leva à correção. O arrependimento, sim. Nós podemos e devemos nos arrepender dos erros cometidos, mas não ficar amargando o remorso. Porque o remorso, ele não é curativo, ele não nos leva a nenhuma solução.
Agora, o arrependimento nos faz refletir sobre o erro, nos faz analisar o erro e trabalhar na direção da correção desse erro. Ele é fundamental, então, o arrependimento. Devemos ter isso em mente e devemos ter atitude para corrigir esse tipo de coisa. Não é assim? Então, é difícil, muito difícil. Não é fácil, não. Mas nós devemos nos estimular com cada pequena vitória. Cada pequeno erro não repetido mais, ou pelo menos não repetido exaustivamente, ad nauseam, como se diz em latim. A gente, quando começa a espaçar o cometimento de erros, já é uma pequena vitória. Nós já não erramos tão miúde, não erramos com tanta frequência. Opa, nesse caso aqui eu já estou então melhorando um pouco. Já estou fazendo um progresso. É importante notarmos isso também. Notarmos isso é tão importante como notarmos a incidência do erro. Porque precisamos de estímulo, precisamos de motivação para a nossa evolução. E só com motivação nós conseguiremos ir corrigindo, mesmo que lentamente, as distorções das nossas atitudes e comportamentos. Então, vamos também comemorar as pequenas vitórias. Não é? É fundamental. Não basta apenas ficarmos nos criticando ou nos recriminando. Nós temos também que nos assegurarmos de que cada pequena vitória é um passo adiante no caminho da luz. Então, vamos guardar um tempinho também para essa constatação do acerto, assim, e lembrar de Francisco de Assis, quando ele dizia: quando houver discórdia, quando houver ódio, que eu traga a paz, que eu traga a luz. Isso é uma atitude fundamental. Quando houver um conflito, que nós possamos ser o pacificador desse conflito, que não contribuamos para que esse conflito se acelere, se incendeie ainda mais, né? Que às vezes é muito comum. Nós temos um grupo num conflito ou criticando acerbamente alguém e entramos colocando mais lenha na fogueira. Isso acontece muito, infelizmente. Então vamos ou nos afastarmos desse tipo de discussão ou entrarmos na discussão de uma maneira pacífica, de uma maneira apaziguadora. Isso é fundamental para que a gente possa também evitar nossos erros, também perdoar, exercitar o perdão em relação aos nossos irmãos. Né? E tem uma coisa para encerrar que eu acho que a gente deve considerar um pensamento que já foi creditado a muitos autores, a Mahatma Gandhi, a Chico Xavier, a Martin Luther King, entre uns poucos aqui eu me lembro agora, né? Mas o que vale é o pensamento e a conclusão fundamental desse pensamento. De tanto praticar olho por olho e dente por dente, acabaremos por ficar todos cegos e desdentados. Ou seja, nada vamos usufruir de positivo dessa prática da reciprocidade no mal. Vamos evitar essa reciprocidade tão danosa a todos nós. Então, agradeço pela atenção de vocês e vamos agora encerrar com oração ao Mestre Jesus, que os nossos caminhos tenham a luz, tenham a energia e a força necessária para nos reorientar em nossos erros, em nossas ações muitas vezes deletérias, e também que saibamos reconhecer
o bem praticado por outros e por nós mesmos, para que não esmoreçamos nessa luta diária da nossa melhoria íntima. Que assim seja, graças a Jesus.